Estou vendo o Beto ali. Essa semana nós oramos bastante pela mãe do Beto, a irmã Nilza. E ontem ela teve alta, né, Beto? Glória a Deus. A Nilza mais uma vez passou no vale da sombra da morte. Mas só no vale, né? Ela está vivinha da Silva. Glória a Deus, né, Beto? Que bom. Está em casa já? Ah, é, Beto? Já está fazendo almoço? Nada, não? Glória a Deus. Amém. Vamos continuar orando pela vida da irmã Nilza. Vamos continuar orando pela vida da irmã Efigênia, lá de Orlândia, a mãe do pastor Melo, que está internada também, precisando muito da nossa oração. Orar também pela vida do nosso irmão Clóvis, que passou por um processo cirúrgico. Ele sofreu um acidente, mas está se recuperando. E vamos continuar orando uns pelos outros. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17. Jeremias, capítulo de número 17. Esse capítulo, ele tem alguns versículos que a gente conhece bem. Às vezes a gente ouve muito as pessoas dizerem, mas a gente não se dá conta de que está no livro de Jeremias. A gente acha que é uma citação de algum salmista. Por exemplo, nesse capítulo aqui 17, o versículo 7 diz que bendito o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. Nesse capítulo também está dizendo assim que maldito é o homem que confia no homem. Muito interessante. E nesse capítulo, o versículo de número 13, o 9, por exemplo, diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e é perverso. O verso 10 desse capítulo diz que o Senhor é quem esquadrinha o coração, prova os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Mas hoje eu queria falar com você no versículo 13 desse mesmo capítulo, que diz que, está ali na tela, diz que, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Quem serão envergonhados? Aqueles que deixam o Senhor. Mas os que se apartam do Senhor, os que se apartam de mim, serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Então envergonhados serão aqueles que abandonam o Senhor, que é a fonte das águas vivas. O Senhor é a fonte das águas vivas. E hoje eu quero conversar com você sobre a melhor de todas as fontes. Todos nós temos passado dias difíceis, é bem verdade. Dias de sequidão. É como se estivéssemos caminhando por um deserto com o sol escaldante e desejosos por encontrar um oásis com água fresca para ali se assentar, para ali refrescar toda essa coisa difícil que o deserto proporciona.
O fato é que, quando nós começamos a caminhar por dias difíceis, por dias de deserto, muitas fontes aparecem à nossa frente. E às vezes, por uma necessidade de alma, a gente não avalia muito bem que tipo de água tem naquela fonte. O que nós queremos é matar a sede. O que nós queremos é resolver aquele problema. O que nós queremos é solucionar aquela situação. E o fato é que, por conta do desespero circunstancial, nós vamos provando de águas que não são as cristalinas. Nós vamos bebendo de uma água que não está purificada. Nós vamos tomando de uma fonte que não é uma fonte que sacia a alma para a vida eterna, mas apenas por um momento circunstancial e que mais na frente vai nos trazer muitos problemas. Neste domingo, nesta hora, eu queria falar com você sobre a melhor de todas as fontes. Estou vendo aqui Fabiana, Carol, lá de Ribeirão Preto, a terra do Pinguim. Quem conhece Ribeirão Preto? Quem já foi no Pinguim? Não é crente não, irmão. Já foi no Pinguim? Não vai não, porque brincadeira. Sejam bem-vindos, viu? Bom recebê-los. Fabiana e Carol foi para Ribeirão Preto, já iniciaram o GR lá. Dá uma benção, parabéns. A melhor de todas as fontes. Nós sabemos que Jesus é a fonte de águas vivas. Ele mesmo diz que aquele que beber de mim não vai mais ter sede. Porque, irmã Vera, irmã Vânia, Jesus é fonte de vida eterna. A questão é, se nós sabemos disso, por que muitas vezes nos momentos difíceis das nossas vidas, mesmo sabendo que Jesus é a nossa fonte que jorra para a vida eterna, nós bebemos de outras águas, nós bebemos de outras fontes? Será porque falta fé em nós? Será que é porque nós não somos tão cristãos, tão crentes assim, tão fervorosos assim? Por que será? É porque as circunstâncias, elas nos remetem a muitas decisões precipitadas. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? É que muitas vezes as circunstâncias nos obrigam a saciar a sede com a primeira fonte que a gente vê. A gente não quer esperar, a gente não quer aguardar, a gente só quer ter o problema resolvido. Mas nesse domingo eu queria chamar a sua atenção para alguns textos bíblicos, para dizer para você que quando nós nos precipitamos nas nossas ações, o legado que recebemos ou que vamos deixar para o outro é sempre um legado de muita tristeza e frustração. Vale a pena esperar no Senhor. Muita gente tem abandonado o Evangelho de Jesus Cristo. Muita gente tem deixado a palavra de Deus em segundo plano, porque entrou num momento circunstancial. Mas deixa eu dizer algo para você. Esse momento vai passar, mas esta palavra
ela vai permanecer eternamente. Tudo vai passar. Todas as coisas hão de passar. Mas a palavra de Deus permanecerá, irmão Roberto. Então eu preciso estar enraizado, fixado, com o meu coração plantado naquilo que vai ficar, não naquilo que vai passar. É por isso que eu quero encorajar você hoje, nesse domingo, a beber de uma fonte que jorra para a vida eterna. A primeira coisa que nós precisamos saber acerca dessa fonte é que Jesus é a nossa fonte de esperança. Lembra do salmista dizendo assim: olha, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir o seu clamor. O segredo é eu e você aprendermos a ter esperança nele e esperar com paciência. A paciência é uma virtude do caráter cristão. Todo cristão genuíno, ele sabe esperar em Deus. Mas e as circunstâncias, pastor? E a sede da alma, a agonia da alma, como é que faz? Ele bebe de Jesus. Ele se alimenta de Jesus. Então, nós precisamos compreender acerca da palavra de Deus, que Jesus é a nossa fonte de esperança. Ele é a melhor de todas as fontes. Aleluia. A Bíblia diz que ele é chamado de esperança de Israel e redentor no dia de angústia. Está aqui nesse mesmo livro de Jeremias, no capítulo 14, versículo 8. Ele é a esperança de Israel. Quem é o Israel de Deus? Eu sou o Israel de Deus. Você é o Israel de Deus. A Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão através da fé. E se nós somos filhos de Abraão através da fé, nós somos o Israel de Deus. E a Bíblia diz aqui em Jeremias, no capítulo 14, versículo de número 8, que nós sendo o Israel de Deus, Ele é a nossa esperança e o nosso Redentor no tempo da angústia. Irmã Maria, no tempo da angústia, é a fonte chamada Jesus Cristo que eu preciso beber. É essa fonte. Outro dia, nós fomos agraciados aqui com uma palestra da doutora Mônica, que está aqui hoje, psicóloga, e ela nos ensinava a respeito das nossas emoções, da alma, dos anseios, das angústias, das ansiedades, como aprendemos a lidar com isso. E depois de toda a explicação, de todo o conhecimento, em suma foi: Jesus é a fonte que pode saciar a sua alma sedenta. Jesus, somente Jesus. Quantos de nós que aqui estamos já vivemos dias difíceis? Quantos de nós que aqui estamos em algum momento já fomos decepcionados pela vida? Quantos de nós que aqui estamos em algum momento perdemos um ente querido e isso trouxe algo terrível dentro de nós? Mas hoje nós estamos avançando aos poucos. E por que é que nós estamos avançando aos poucos? Porque Jesus é a fonte.
somente Ele é capaz de saciar a alma sedenta. Jesus, a melhor de todas as fontes. O salmista Davi, no Salmo de número 71 e o verso 5, ele diz o seguinte: pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, Tu és a minha confiança desde a minha juventude, desde a minha mocidade. O que o salmista está ensinando aqui? Ei, desde muito cedo eu aprendi a beber no lugar correto. Desde muito cedo eu aprendi a saciar a minha sede. Jesus, neste domingo, quer saciar a tua sede. Eu sei que todos nós que aqui estamos temos sede de alguma coisa. Tem gente que tem sede de justiça. Jesus é a sua justiça. Tem gente que tem sede de paz. Ele é a sua paz. Tem gente que tem necessidades, né, de ter as suas necessidades satisfeitas. Jesus pode preencher o vazio da sua alma, porque Ele é a melhor de todas as fontes. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Romanos, no capítulo 15 e o versículo de número 13, ele diz o seguinte: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O que isso significa? Em Deus, Denis, não há desespero. Quando nós estamos ligados na fonte chamada Jesus, é verdade, a nossa alma se angustia, é verdade, parece que vai um calafrio em nós, um medo, uma incerteza, mas logo o Espírito Santo começa a trazer paz em nós, porque Jesus é a nossa fonte de esperança. Glória a Deus. Jesus, nele não há desespero, ele é uma fonte inesgotável de esperança. Diferente das fontes que nós encontramos por aí, bebemos e logo acaba, bebemos e logo extingue. Jesus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você bebe, mais tem para você. Quanto mais Ele te dá, quanto mais você pede, mais você recebe, porque Ele é uma fonte inesgotável de esperança. A esperança para você, meu irmão, a esperança para nós, a esperança para a igreja do Senhor Jesus, a esperança. Agora, além dele ser uma fonte de esperança, ele também é uma fonte, pastor Floriano, de salvação. Eita, coisa boa é servir a Jesus, coisa boa é entregar a vida a Jesus, coisa boa é viver debaixo do controle, do comando, da direção de Jesus. Não tem coisa melhor do que isso, irmãos, do que ter a esperança de que Ele nos salvou. Dona Santina, Ele te salvou. A senhora vai entrar no céu pelas portas, e junto comigo, aleluia. Ele é a nossa fonte de salvação. Olha aqui, Isaías diz lá no capítulo de número 12 e o versículo de número 3: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação.
com alegria. Tenho visto muitas pessoas vivendo um evangelho triste, um evangelho de angústias, mas o evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não estou dizendo que nós não passamos por decepções, eu disse aqui no início, não estou dizendo que em algum momento das nossas vidas nós enfrentamos um certo desespero, uma aflição, mas o fato é que tem muita gente achando que o evangelho é simplesmente viver uma vida angustiante, aflita nessa terra, em favor de alguém que morreu. Não, o evangelho, é Jesus, ele é a fonte da nossa salvação. O que significa salvação? Significa que eu estava perdido, morreria e iria para um lugar em que não haveria mais salvação para a minha vida, mas Jesus, ele morreu e me deu o privilégio de me salvar da morte, do inferno. Salvação, eu fui salvo, você foi salvo. O que isso remete para mim e para você? O evangelho é um evangelho de alegria, salvação. Jesus é fonte de salvação, de alegria. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: ei, eu não vos dei um espírito de covardia, de medo, mas de poder e de moderação. O evangelho é fonte de salvação, de alegria. Então eu preciso me alegrar, eu preciso me saciar desta fonte de salvação, de alegria. Tem como estar alegre todos os dias? Tem como estar feliz todos os dias? É claro que não. Enquanto estivermos aqui, Jesus diz lá em João capítulo 6, versículo 33, se eu não me engano: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz Jesus Cristo. Então até o momento de aflição, Gerson, passa, vai passar, assim como a pandemia já está passando, mas a palavra permanecerá eternamente. Jesus é a sua fonte de salvação, aleluia. Em João, no capítulo 7, versículos de número 37 e 38, lá diz que Jesus Cristo é a própria fonte de águas vivas. Levantou alguém lá e disse: olha, como é que viveremos? Como é que saciaremos a nossa sede? E Jesus responde: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão dentro de você. Aleluia, glória a Deus. O próprio Cristo disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus é a nossa fonte gratuita, meus irmãos. Apocalipse 21:6, ele diz: a quem quer que tiver sede. É para o crente? É para o não crente? Essa palavra é para todos nós. Aquele que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água da vida. Aleluia. Irmãos, para bebermos uma água boa, mineral,
Eu não sei se você já teve a curiosidade de ler rótulos de garrafa de água. Geralmente lá vem dizendo de onde foi extraída aquela água. Sim ou não? E para beber uma boa água, você precisa fazer o quê? Comprar. Quando eu viajo, geralmente é para Orlândia, nós vamos parando nos graus da vida, né? Graus é aqueles restaurantes. E geralmente para ali para beber água, tomar café, é só isso, irmão, porque não tem dinheiro para comer. Então é só isso mesmo. E eu costumo comprar aquela água Bonafonte. Primeiro que eu gosto da embalagem, uma garrafinha toda bonitinha, né? E aí você vai ler ali, fala da fonte que foi extraída, fala do pH da água, sei lá, tudo da água. O fato é que para você beber uma boa água, você precisa comprar mas Jesus tem uma água de graça para mim, para você, a melhor de todas as águas. Aquele que tiver sede, irmão Roberto, venha a mim e beba. Fique de pé, queridos. Aleluia. Sua alma está sedenta neste domingo? Existe certa ansiedade dentro de você? Jesus é a melhor de todas as fontes. Nesse domingo Ele quer saciar a sua sede. Ei, você que está aí do outro lado, você que está em casa, Jesus quer saciar a sua sede hoje. O que eu devo fazer, pastor? Você deve entregar a sua vida a Jesus. Você deve reconhecer que Ele é a única fonte saudável que você precisa. Não dá para se alimentar desta fonte e ao mesmo tempo querer beber de outras. Não tem como. Ele é a única fonte para saciar a sua sede. Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Se você crer nessa palavra, você que está distanciado dos caminhos do Senhor, você que andou bebendo de outras fontes, neste domingo Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer saciar a sua sede. Neste domingo Deus quer que você beba uma água de qualidade, uma água que jorra para a vida eterna. Ela é de graça, você não precisa pagar, porque já foi pago lá na cruz do Calvário. Entregue a sua vida a Jesus. Você que está aqui nesse culto presencial, nesse domingo, há uma água sendo derramada sobre você. Recebe isso. Recebe isso aí no seu espírito. Saia daqui saciado. Saia daqui com desejo de continuar se alimentando desta fonte. Sim. Senhor, nós te damos graças, rendemos glórias ao teu nome e te louvamos pelo que tu és o nosso Deus, que sacia a nossa sede nos dias tão difíceis que vivemos. Decidimos somente do Senhor beber. Decidimos somente do Senhor beber. Porque o Senhor é a melhor de todas as fontes. Aleluia. Enquanto nós ouvimos essa canção aqui no fundo,
Eu quero te abençoar no nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de ti e te dê shalom, te dê a paz. Que o amor de Deus, a doce paz e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não só hoje, não só agora, mas para todos sempre. Você pode confirmar com amém? Amém. Bom domingo para você. Deus te abençoe. Vai com Deus. Não se esqueça, Jesus é a melhor de todas as fontes. Obrigado. Deus te abençoe.